E aí, vocês estão bom? Mais um vídeo aqui de qualidade duvidosa, mais uma reflexão, porque eu estou empolgado. Ai, ai. Cara, tem um versículo na Bíblia que estudar filosofia trouxe uma outra dimensão para mim sobre ele e tem a ver com o que a gente estava falando ontem, né? A Bíblia diz em Filipenses, se eu não me engano, 4:2, eu deixo a referência depois aqui se estiver errado, que Jesus, sendo Deus, ele abriu mão de viver uma experiência terrena como Deus, como Deus, como Deus. E decidiu servir e tal, se humilhar como homem, sendo o que servia, né? E, pô, eu já ouvi tanta coisa sobre isso, mas eu acho que nunca me ocorreu a dimensão que hoje me ocorre. Que, na verdade, ser Deus é ser tudo. E nesse sentido, nós todos somos deuses, né? A filosofia, ela tem uma reflexão sobre o eu que se encaixa muito bem naquilo que eu acredito que Jesus está dizendo aqui. Eu vou tentar percorrer com vocês bem rapidamente alguns dos principais autores dos últimos 500 anos sobre esse tema. E a gente vai depois voltar nesse versículo e ler ele com uma outra dimensão, né? Então, o primeiro autor que eu vou dizer foi o cara que trouxe a ideia de cogito para a filosofia, que foi Descartes. A frase mais famosa dele dizia: penso, logo existo. E ele tirou essa frase de uma busca que ele estava tendo e que ele tinha na sua vida, uma sina por encontrar algo que fosse absolutamente verdadeiro, né? Então Descartes vai dizer: olha, eu posso duvidar de tudo. E ele aplica uma dúvida metodológica, né? É um método que ele escolhe para sua ciência. E ele diz: vou duvidando, duvidando, duvidando de tudo, tudo é incerto, nada se prova, as coisas que eu vejo, alguém pode ver de uma outra cor, de um outro jeito, elas não são passíveis de uma comprovação. A pessoa que está do meu lado pode ser uma ilusão, uma esquizofrenia, um delírio, um sonho. Tudo pode ser mentira. Só tem uma coisa que eu tenho a certeza de que é verdade. Existe alguém dentro de mim questionando sobre o que é verdade. Então, é meio contraditório, mas ele chega à conclusão que a única certeza que existe é a própria dúvida, é o questionamento e saber que há um eu, né? Saber que há um ser cogitante dentro dele. Ele vai dizer: eu sei, eu tenho certeza que tem alguém, uma voz pensando aqui, né? E isso fica muito famoso na filosofia. Depois Rousseau aprofunda e diz: olha, esse eu, ele supera a natureza. Ele vai dizer: eu não sou um gato, né? O gato, ele faz o que qualquer gato pode fazer. O gato não pensa sobre a vida, o gato não se reflete sobre si, o gato não olha e diz: ah, eu vou prestar um concurso, ou meu sonho é esse ou aquele. Não, o gato simplesmente faz o que a natureza dele diz para ele fazer, e é assim, né? É assim. Sartre depois, meio que parafraseando isso, disse: eu não sou uma couve-flor, né? A gente supera a natureza, porque há em nós uma liberdade nesse ser que é real, que é a única coisa real, a capacidade de deliberar sobre a vida e superar a própria vida, né? E por fim, Berkeley, que inclusive é o filósofo que dá nome à cidade aqui do lado onde eu moro, de uma das melhores universidades dos Estados Unidos, ele dizia que o mundo que existe é o mundo percebido, não há nada além das nossas percepções, né? É ele que influencia na criação do filme Matrix,
que é uma discussão exatamente sobre isso, né? O mundo, o universo ao redor de nós, ele não é aquilo que nós percebemos e não alcançamos, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele vai dizer, não, tudo o que há, tudo que existe, é só o que nós percebemos. Você é um universo. Né? Não há o universo que eu percebo e o universo real. Não há diferença. As coisas só são quando eu olho para elas, quando eu percebo elas. Enquanto eu não as percebo, elas não são. Porque o que há é o que se percebe que há. O que não se percebe, o que não há o homem ali para observar, não há. E cada um é um universo, ele vai dizer, porque cada um percebe o mundo de uma maneira. E mesmo se eu conseguisse entrar dentro dos seus olhos e ver o mundo com os seus olhos, nós veríamos mundos diferentes, porque o nosso passado, a nossa história também influencia no como nós vamos olhar e perceber o mundo ao redor. E poxa, se você assiste ou já assistiu Matrix, você sabe que é mais ou menos isso, né? Eles vão brincar com essa ideia de que a única verdade que existe é o que se passa na nossa consciência. Berkeley é o extremo do pensamento que nasceu ali em Descartes, né? Que diz a única verdade possível sou eu, é o que eu percebo. Isso foi interessante para a filosofia porque trouxe uma carga para a dignidade do homem, né? Como se alguém dissesse, você não pode tratar essa pessoa de qualquer forma, ou essa pessoa não é menor do que aquela outra. Dentro de cada um de nós há um eu, mas há um extremo para onde esse pensamento é levado, que é a desconsideração do outro, porque o outro passa a ser uma hipótese, passa a ser uma possibilidade. O eu é o que importa. O eu é o que existe, né? Só que esse é um pensamento que foi vencido com o nascimento da sociologia. Eu poderia citar vários autores da sociologia aqui. Weber, o próprio Marx, poderia citar. Mas eu vou me concentrar naquele que é considerado o pai da sociologia, o fundador dessa ciência, que é Durkheim. E Durkheim, a principal palavra, a principal ideia que ele apresenta é o fato social. Ele vai dizer, olha, é uma noção enganosa essa noção do eu levada a esse extremo, porque ele vai dizer, olha, há mesmo um eu. Não tem como você negar que há alguém que pensa dentro de mim. Mas esse eu, ele não vem do nada, como Hobbes dizia no Contrato Social. Tem vários eus que se juntam e formam a sociedade. Não, antes vem a sociedade. E esta sociedade forma o eu. Essa sociedade é que vai criar isso que você chama de eu e que você acha que nasceu de você, que são as suas ideias. Mas tudo foi dado conforme a sociedade necessita, conforme o todo precisa, e ele cria esse eu para que este eu o componha, né? É como um organismo que cria células e células conforme a sua necessidade, mas no interior da célula não há essa notícia. Ela acha que é uma vida nova que nasceu e que ela, junto com outras células, formam um corpo. Ela não entende que o corpo veio antes dela. O corpo veio antes dela, de uma certa maneira, né? E ela é um instrumento do corpo, que o corpo cria para compor ele, né? Um exemplo que a filosofia sempre usa é a do menino lobo, né? Quer dizer, se uma criança é largada na floresta e cresce sem ter contato com outros seres humanos, apenas com animais, ela vai se tornar um ser humano. Quer dizer, eu me chamo Ruben, eu tenho uma série de ideias que eu julgo serem minhas. Mas é bem provável que se eu nunca tivesse tido contato com outros seres humanos, essas ideias jamais passariam pela minha cabeça. O Ruben jamais existiria, né? Haja visto que nem existiria a língua.
Eu nem saberia falar, como eu saberia pensar, como eu saberia organizar ideias dentro da minha cabeça sem uma linguagem, sem uma possibilidade de concatenar essas ideias, sem que elas venham de algum lugar, sem referências para juntar, concatenar e dizer eu penso assim, como é que eu pensaria, né? E isso vai sendo evoluído com a psicanálise. Freud vai estudar o que é o eu, o que é o consciente, essa ideia, né, de que Rousseau trouxe da consciência, de que Descartes trouxe da consciência, e Freud vai mergulhar no inconsciente, vai dizer, olha, isso que Rousseau, que Descartes encontrou, é só a ponta do iceberg, né? A maioria daquilo que nós somos, nós sequer conhecemos, tá presente no nosso inconsciente, né? E o que importa disso tudo é voltar lá para a reflexão de Jesus. Porque eu acho que essa é a principal mensagem que Jesus trouxe. A mensagem de que o outro forma o eu. O outro é mais importante do que o eu. Jesus está dizendo, olha, eu poderia viver como as pessoas vivem, preso no meu mundo, onde eu sou Deus. Né? Onde a única verdade é o que passa na minha cabeça, onde só o que existe é o que eu consigo ver, cheirar, né? As coisas que acontecem no universo que não estão agora capazes na zona de alcance da minha visão, da minha audição, do meu olfato, elas de fato não existem nesse universo onde eu sou Deus, onde eu sou tudo, né? Esse universo de Berkeley, esse universo onde o todo sou eu. Mas eu não sou tudo. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou parte deste todo. Uma parte que precisa do outro. Por isso ele vai continuar dizendo, não é só que eu abri mão de ser Deus, é que sendo homem, eu entendi o lugar do outro, eu me dispus a ser quem serve, e servir aqui não é uma questão de lavar pés, de lavar roupa, isso é escravidão, isso é manipulação, né? Ou quando é feito debaixo desse tipo de pressão. Não. O que Jesus está querendo dizer é de uma vida com uma nova perspectiva, diferente dessa que os coaches estão por aí dizendo. Né? Outro dia eu vi um desses famosos dizendo, se todo mundo for bem sucedido, o mundo vai ser melhor. Mas como assim? Se ser bem sucedido é vencer uma competição com a pessoa que está do meu lado. É como se ele dissesse, se todo mundo que prestasse o concurso da Caixa se estudar, vai passar e o mundo vai ser melhor. Uai, mas como assim? Se para eu passar, o outro não pode passar. Né? Quer dizer, não tem como a gente viver centrado em nós mesmos, numa vida egoísta, que só pensa em si o tempo inteiro, que trata a si próprio como centro de tudo e todos, e olhar para todo mundo e dizer, se todo mundo vivesse assim, o mundo seria melhor. Não, o mundo seria um caos. O mundo é um lugar melhor quando você entende o outro. Entende que para além daquilo que você chama de eu, e que realmente para você é tudo, existe um outro. Existe um mundo fora de você. E é quando nós começamos a enxergar esse outro que nós começamos a melhorar os lugares onde a gente está, e o mundo onde a gente está começa a ganhar uma outra dimensão. E eu queria terminar dizendo que Margaret Thatcher, uma referência do neoliberalismo que permeia o mundo hoje, essa direita extrema, idolatra essa mulher. Ela tem entre as suas frases mais conhecidas uma que diz que não existe tal coisa como sociedade, tudo que existe são indivíduos. E eu quero dizer para você que esse é o pensamento que impera em boa parte do mundo hoje. Um pensamento que ignora a ideia de sociedade, é a minha família, o meu Deus, é a minha vida. E eu quero te convidar a viver uma outra perspectiva, e entender que a sociedade veio antes de você. Que o mundo é que formou você. Não é você que compõe o mundo, né? É uma relação de troca. O mundo formou tudo que passa na sua cabeça. Perceba o outro, saia de si, olhe para o lado, entenda que do seu lado há um ser, um alguém. O indivíduo existe, mas a sociedade é que o formou e ela veio primeiro. Ela sim, o outro é real e mais importante que o eu.